Olá, tudo bem? Meu nome é Kátia Lanzoni e venho aqui falar com vocês sobre um tema muito interessante, um tema que nos envolve em todas as dinâmicas do nosso dia. Nós vamos falar sobre inteligência emocional nos negócios. Mas antes de começar a falar, eu vou falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu resumo profissional. Eu sou empresária, administradora de empresa e tenho várias formações. Eu sou coach integral sistêmico, sou consteladora sistêmica também. E uma das minhas grandes buscas foi trabalhar com o indivíduo, trabalhar com empresas, buscando tudo aquilo que nos envolve nesse universo sistêmico. E através disso, e através dessa ânsia de buscar esse conhecimento, eu nunca parei de estudar. Então eu tenho uma série de formações aqui, mas hoje eu atuo como facilitadora de constelação sistêmica, coach, programação neurolinguística e ferramentas de avaliação de perfil, baseadas no DISC. Faço parte da Fundação Dom Cabral também, que é a maior escola de negócios da América Latina, e estou integrando aqui a primeira comissão de direito sistêmico do Alto Tietê, através da cidade de Mogi das Cruzes, onde eu escolhi viver. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que é a inteligência emocional nos negócios e por que esse tema hoje está tão em alta. Muitas vezes a gente lida com questões comportamentais no dia a dia, onde a gente muitas vezes mistura todos os aspectos profissionais, os aspectos emocionais, os aspectos de família, os aspectos de dificuldades financeiras no nosso dia a dia. E a gente acaba carregando todos esses sintomas para todos os lugares aonde a gente vai. E aí, para trazer um pouquinho de informações, eu vou contar um pouquinho da história do que é a inteligência emocional, como ela foi estruturada, né, de certa forma, para que as pessoas pudessem compreender, e a partir daí eu vou mostrar para vocês, e fica comigo até o finalzinho que eu vou mostrar dicas de como a gente faz para administrar o nosso dia a dia, usufruindo do melhor que tem em relação a esse tema. Como anda a sua inteligência emocional na sua vida pessoal? Você tem pensado nisso? Você muitas vezes age por impulso? E quando vê, já foi. E nos negócios? E para ter, de certa forma, habilidade para lidar com as questões, com os desafios do dia a dia, isso independente de você ser empreendedor ou de você ter um negócio. Como que está estruturado isso para você? Você sabe exatamente onde você quer chegar? Como que você vai desenhar esse caminho para atingir um objetivo? Então eu trago aqui a definição. A inteligência ela pode ser medida e avaliada de diversas formas. Durante muito tempo a gente ouviu muito falar do QI, que é o coeficiente de inteligência. Na média, e a inteligência de todos nós praticamente, ela regula entre 90 e 109. Legal. Mas para que serve isso? Muitas vezes é utilizado isso para medir o grau de inteligência de cada um de nós. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Inteligência não significa sucesso. Não significa realização. E às vezes, a partir dos 130 em QI, a pessoa já é considerada superdotado. As pessoas falam assim, ele tem o QI muito alto, né? E aí eu pergunto para vocês, se isso muitas vezes tem a ver com sucesso, o que eu faço com tanta inteligência? De que forma que eu posso aplicar esse volume enorme de inteligência? E aí é por isso que a gente traz um pouquinho de toda essa questão de inteligência emocional, trazendo para o nosso dia a dia todo esse embasamento, tendo QI ou não. Nós, na realidade, a gente vive num formato mediano. Se eu tiver muita inteligência e não tiver, de certa forma, equilibrado para lidar com isso, eu acabo afetando a outra pessoa da qual eu convivo. Então você sabia que inteligência emocional é a principal responsável pelo sucesso e insucesso do indivíduo. Isso vem do grande autor PhD Daniel Goleman. Então assim, Kátia, você está me falando que eu posso ter um QI altíssimo, fazer excelentes faculdades, fazer vários cursos, ter várias línguas, mas se você não tiver inteligência emocional, você corre um risco muito grande de ser mal sucedido. Por quê? Porque eu não lido só com números, eu não lido só com computadores, eu não lido só com tecnologia, eu lido com pessoas. E as pessoas, elas são embasadas nas relações humanas.
E a inteligência emocional é o que me dá base para fluir sobre esse processo. E aí a gente traz aqui, ó, inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos dos outros e nos motivarmos e, de certa forma, gerir as emoções que existem dentro de nós. E o QI não é garantia de felicidade, muito menos de sucesso profissional. Então, que conclusão que a gente chega? Que a inteligência emocional, que gera para nós toda essa composição, ela se baseia no quê? Nos sentimentos, na qualidade e na personalidade dos indivíduos e a forma como ele se relaciona entre um e o outro. Tem um guru, que ele é chamado guru da administração, que ele tem a seguinte frase: em busca da excelência, ele é autor desses livros, ou Vencendo a Crise. O sucesso nos negócios dependeria 85% da inteligência emocional e só 15% de tecnologia. Então, muitas vezes, trazer só conhecimento para a nossa vida não vai resolver. E a inteligência emocional é justamente a composição de sabedoria. É trazer todo esse conhecimento que nós temos e levar para a prática. E aí sim, a gente consegue construir habilidade para lidar um com os outros e atingir o resultado. O nosso ideal é utilizar a mente racional, que é o consciente, para lidar melhor com as situações em que a mente emocional e inconsciente nem sempre consegue. A mente racional ela é mais lenta que a emocional. Sabe aquelas pessoas que agem por impulso? E o impulso é o que faz com que a gente venha a realizar. E é dessa forma que a gente lida no dia a dia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você tem agido? Como que você tem lidado com as questões do dia a dia? E aquele trabalho que muitas vezes é corrido, é uma dinâmica onde você tem um volume de estresse. Quando você chega na sua casa, como que você se comporta? Você conhece as suas emoções? Você sabe lidar com elas? Você consegue perceber se você está num momento de pico ou não? E quando você está muito irritado, você consegue se afastar da situação e se calar, até respirar um pouco mais fundo para entender que aquele momento é um momento de se calar? Você sabe lidar com tudo isso? Quando a gente fala ainda do dia a dia, na família, a gente vai e extravasa. Sabe por quê? Porque o que nos une no sangue também é capaz de nos envolver e gerar o perdão. Mas nos negócios não. Nos negócios, quando você afeta alguém profissionalmente ou na empresa, você perde o negócio, existem consequências. Então é necessário se ter habilidade. Tem um pensamento de Aristóteles: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, isso não é fácil. E quem consegue viver plenamente em equilíbrio dessa forma? Então, muitas vezes é preferível a gente tirar o time de campo e dar uma volta no quarteirão, vai pro shopping, pelo menos você extravasa e aí você se equilibra para retomar as suas atividades. E aqui eu falo um pouquinho do que é tudo que envolve, né? O nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, assim, raciocínio, percepção e pensamento está no nosso consciente. Nossa, mas e as outras coisas? Está no inconsciente. Desejo, memória, fantasia, lembrança, recalcamentos, pulsões, medos, pulsões agressivas. Se está no inconsciente, eu não controlo. Fato. E nem sempre conheço tudo que está debaixo do iceberg. Então, por isso que é muitas vezes importante a gente procurar refletir um pouquinho, dar um passinho para fora, olhar a situação de fora antes dessa tomada de decisão. Aqui a gente fala um pouquinho de raciocínio inconsciente. É a capacidade de ler as emoções das pessoas, a expressão facial e a linguagem corporal. Se alguém olha para você com uma expressão
dura, uma expressão fechada, hoje não é nem dia de falar com essa pessoa. Então, às vezes, você tem a mesma pessoa com várias... Você percebe ela de formas diferentes. E como isso acontece? Fazendo uma leitura. Quando a pessoa está pensativa, está cabisbaixa, está buscando uma ideia, quando a pessoa está bem, está em estado de harmonia. Então, nós temos, na nossa dinâmica, se eu me observar e perceber em que momento que eu estou, eu consigo muitas vezes refletir com o outro, avaliar. E tudo isso que envolve as nossas dinâmicas são oriundas de hábitos. Os hábitos são ações que a gente realiza de forma automática. E vou falar uma coisa para vocês. Aqui eu trouxe o exemplo da nicotina, do cigarro, que é uma rotina, tomar o café, ele busca na rotina, busca a recompensa e volta para deixa. Toma o café, busca o cigarro, a nicotina, então isso é um círculo vicioso que muitas vezes a gente se envolve e a gente se habitua a reclamar na empresa, a falar mal de outro na empresa. E isso tudo gera vícios e esses vícios geram descontroles emocionais. Aqui, você sabia que seus hábitos são herdados? Que para pertencer, você repete os seus hábitos? Porque muitas vezes a gente acaba no dia a dia e na dinâmica desenvolvendo hábitos, muitas vezes a gente nem sabe por que a gente os desenvolveu, mas a gente tem essa possibilidade. E quais são os seus hábitos profissionais? Como você age e reage? Se o seu chefe te chama a atenção, como base do comportamento humano, a primeira coisa que você faz quando você recebe um feedback é dar uma negativa. E não sou eu, somos todos nós. Quando você faz uma avaliação 360 graus, que você faz a avaliação do comportamento humano como um todo, eu trabalhei numa instituição financeira durante muito tempo, eu fui treinada para fazer a avaliação e para aplicar a avaliação. E uma das coisas que eu não esqueço até hoje é assim, eram 10 passos, a primeira é a negação. E aí eu tinha que conceber a negação da pessoa que estava recebendo o feedback, porque a pessoa automaticamente falava, não, mas eu não sou assim. Porque é muito difícil para nós concebermos aquilo que vem de encontro, vem de choque conosco. Como é seu comportamento sob pressão? Você sabe gerenciar o seu tempo? Porque é isso que muitas vezes nos gera descontrole também. E como que você lida com as pessoas quando você está nesse processo? Quando a gente fala da inteligência racional, a gente traz algumas coisas relacionadas a... Todo mundo usa essa expressão, mas eu vou usar também. Pensa no elefante branco. Você pensou. O raciocínio, ele remete à imagem, ele remete toda a questão de modelagem. Nós fazemos isso de forma natural, de forma insíntrica. Representar o raciocínio é uma das técnicas mais eficazes para os processos das tomadas de decisões nos negócios. E aí... nós aqui trazemos os tipos de emoções. Nós temos as emoções primárias, que elas são universais e inconscientes. Você muitas vezes não pensa para ficar alegre, para ficar triste, para ter raiva, nojo, medo. Se eu falar agora que alguém mastigou uma barata, imediatamente você dá uma travadinha aqui e fica com uma sensação esquisita. Você não pensou. E nas secundárias depende do raciocínio, que é justamente a euforia, a ansiedade. Mas, Kátia, a ansiedade depende. Depende. A ansiedade é o estado de viver mais no passado do que no presente e no futuro. Como eu vivo mais na composição do passado, eu estou raciocinando para viver. Eu tenho que resgatar a imagem de lá para me remeter à ansiedade. Humilhação, remorso, ciúme e orgulho. Então, essas emoções são emoções que o que depende do seu raciocínio e o que não depende. Se depende do seu raciocínio, você pode controlar. Ah, é fácil? Não, mas dá para trabalhar. A meditação é uma das etapas que você pode realizar para trabalhar as suas emoções e o seu cotidiano. Então, para concluir, a gente tem a mente emocional, ela é mais rápida, não depende de lógica e é baseada na intuição. Então, nós já temos esses códigos definidos em nós.
A mente racional, ela é mais lógica, ela é mais lenta, mas ela precisa de imagens e modelos. Se nós não tivermos acesso, a gente fica com mais dificuldade de compreender. As emoções fora do controle fazem pessoas espertas estúpidas. E problemas que a falta de inteligência emocional pode gerar na sua vida. Estressar-se com alguém, zombar de outras pessoas, ter resistência, negação, culpar os outros se você tem dificuldade, não ter a autorresponsabilidade e queixar-se no seu próprio trabalho. Então, tudo isso junto gera consequência de desmotivação, infelicidade e falta de resultado. E agora eu vou falar uma frase bem interessante que ela é muito forte. Você não é o que você acha que você é. Você não é o que você acha que os outros pensam que você é. Você é a soma dos seus resultados. Então, se você não está produzindo, ou se outra pessoa acha que você é ranzinza, ou se alguém acha que você é um mal-humorado, ou se alguém fala que você é incompetente, é simples. Olha para os seus resultados. Olha para a forma como você lida, qual é o resultado que você gera. Esse é o seu verdadeiro eu. E aí, para que serve a inteligência emocional? Ela serve para identificar e evitar aquilo que não é bom para nós. Melhora a solução de problemas, auxilia no processo de decisão, ela melhora o controle de estresse e aprimora nossas relações com pessoas. Aí você pode falar assim, isso não é para mim. Nossa, eu nunca vou conseguir atingir a inteligência emocional. Não é verdade. É sim. Tudo isso é treino e você pode treinar sobre todas essas questões que envolvem. E lembre-se, da última vez que agiu sem pensar, que emoção que você estava sentindo? O que gerou em você? Porque geralmente pessoas que agem sobre altos picos da falta da inteligência emocional se arrependem posteriormente porque muitas vezes agem no impulso. E quantas oportunidades você já perdeu na sua vida por agir por impulso? Nós temos alguns perfis comportamentais que eles são mais impulsivos e sabendo disso você tem a possibilidade de administrar melhor. O que eu posso trazer para vocês, assim, uma dica bem legal que é assim, viver o hoje, o princípio 90-10. Nós vivemos 100% do nosso tempo e nós temos essa dinâmica. Aquilo que chega até você corresponde a 10%, uma notícia, uma informação, uma bronca. Vamos supor que seu chefe te chamou para chamar a sua atenção ou te dar uma orientação. Isso corresponde a 10%. O que você faz com outros 90% é o que gera o resultado para você. Então, se você entrar nessa dinâmica, o que determina não é o que acontece na sua vida, e sim o que você faz com o que acontece. Essa decisão é sua e ninguém vai tirar isso de você. Os 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. Eu sofri um acidente de carro, porém, não é por conta desse acidente que eu vou deixar de buscar inovação, deixar de viver, deixar de ver as coisas de uma forma otimista e continuar conquistando. Legal. E agora? E agora, para finalizar, eu vou passar para vocês 5 dicas para que vocês possam ter no dia a dia, desenvolver e conquistar um pouquinho mais de inteligência emocional nos negócios. A primeira dica. Pergunte-se, isto realmente é importante para mim? Porque quando você faz esse filtro, você já começa a avaliar a situação com um pouquinho mais de cautela, com um pouquinho mais de calma. O segundo é faça análise 360 graus e conheça o perfil dos seus valores. Quando você se conhece os seus valores, aquilo que é importante para você, às vezes você tem uma questão para ser discutida, para ser avaliada, e você fala assim, mas isso aqui nem é minha base, nem é o que eu sonho para mim, não é o que eu quero, não tem a ver comigo. Então você já evita, acaba não entrando no embate. Olha os seus resultados e suas habilidades. Você conhece exatamente quem você é? Quais são as suas fragilidades? Aonde você precisa amadurecer? Quais as competências que você tem? Existe muita ferramenta e recurso para você se autoconhecer e isso pode te ajudar muito. Faça plano da mudança de comportamento. Só que para você fazer um plano da mudança de comportamento, você precisa saber quem você é.
E existem muitas ferramentas no mercado, então busque, avalie. Você tem algo que você quer crescer, quer aprimorar? Busque. E aí, por fim, persevere. Se você começar a realizar um exercício de automotivação, de mudança, as pessoas começam a perceber essa mudança mais ou menos depois de 6 meses, de 3 meses, mas com 6 meses vai ser o momento que ela vai chegar para você e falar assim, nossa, você está diferente, algo mudou. Então, todo esse processo, ele vai contribuir para você gerar um melhor comportamento, uma melhor estratégia, uma melhor inteligência emocional. E o que é bacana é que quando você aprende a fazer isso, a gente não precisa se reter só ao negócio, você leva isso para todas as suas relações, mas principalmente você preserva relações. Muitas relações hoje estão sendo dizimadas, destruídas, finalizadas por falta de inteligência emocional. Então, dentro dessa dinâmica, conheça-se, cuide de você, da sua saúde, dê uma pausa para se analisar, foque no que motiva e supere as suas dificuldades. Relacione-se com pessoas e tenha empatia. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Dentro dessa composição de inteligência emocional nos negócios, existe muita coisa que contribui com a gente. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente não tem a cultura de exercitar é um plano, é uma estratégia, é um propósito de vida. Qual é a minha meta? O que eu busco na vida? Qual que é a minha missão? E quando você não tem isso, fica difícil você dar o próximo passo, porque todos os passos, eles te levam para qualquer lugar. E aí, dentro desse trabalho, o meu trabalho ele se baseia em palestras e treinamentos e atendimentos para a empresa e no individual também, onde eu faço um trabalho de consultoria organizacional sistêmica, análise de perfil comportamental com inteligências múltiplas e coach integral sistêmico. E aí eu tenho uma série de palestras que, se você tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais, eu fico à disposição para que você tenha aí essa oportunidade de buscar informação, buscar conteúdo e crescer, porque aqui é uma grande escola. Gratidão por ter ficado até o final com a gente. Me siga nas redes sociais e vai ser sempre um prazer atendê-lo e trocar uma ideia. Até mais. Tchau, tchau.